Violência absurda. A polícia prende homem acusado de abusar sexualmente de 2 filhas no norte do estado. Cada uma das vítimas engravidou 3 vezes do próprio pai. Processo suspenso. Posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina não foi considerada válida. A justiça determinou a anulação e colocou o estado como réu no processo por causa de algumas irregularidades. Ressacada na justiça. Dívidas trabalhistas levam o TRT a penhorar terreno onde fica o estádio do Avaí. O departamento jurídico do clube diz que a situação já está sendo resolvida. O acordo já está feito, já está garantido, né? Haverá sim uma audiência simplesmente para tecer mais algumas outras situações. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Já está na prisão o pai suspeito de estuprar 2 filhas em Rio Negrinho, no norte do estado. Os abusos aconteciam há quase 20 anos. Cada uma das vítimas engravidou 3 vezes do próprio pai. 2 irmãs que tiveram a infância e a juventude marcadas por um regime de escravidão sexual. O autor dos abusos era o próprio pai, com quem cada uma teve 3 filhos. Hoje, elas têm 24 e 22 anos. Uma delas, inclusive, está grávida do 4º filho. A mais velha... Que ele foi preso, que o dia que ele foi preso foi o último dia. Então, é uma dor muito grande, né? Porque passar por tudo isso para mim foi muito difícil, né? Tanto pelo abuso, pelas agressões, pelas ameaças. Os abusos aconteciam perto da propriedade rural em que a família mora, a cerca de 10 quilômetros do centro de Rio Negrinho, município do Planalto Norte catarinense. Era nesse cenário, em meio às plantações de pinos e eucaliptos, que as filhas eram estupradas. A mãe sabia, mas também era coagida. Os 6 filhos que o acusado teve, fruto dos abusos sexuais cometidos por ele, não têm o nome do pai no registro civil. As filhas eram obrigadas a ocultar a paternidade das crianças na hora de fazer a certidão de nascimento. Em um dos casos, a vítima teve que dizer no cartório que o pai do filho dela era um homem casado e que não queria prejudicar a família. Discurso que foi escrito pelo próprio agressor e que teve que ser decorado por ela antes de sair de casa. Era fora, ele dizia: se eu não for do meu jeito, vocês não voltam para casa. Se vocês abrirem a boca, vocês não ficam nenhum em cima da terra. Se não desse certo dele fazer o que ele queria, ele chegava em casa, batia no meu irmão, que é deficiente, né? O homem tem 45 anos e foi descoberto através de denúncia anônima e teve a prisão preventiva decretada. A identidade não foi divulgada para preservar as vítimas e as crianças. Em depoimento à polícia, ele confessou os crimes. Confessou perfeitamente que mantinha relação sexual com as filhas há muito tempo, né? Disse que não havia sequer necessidade de realizar um exame de DNA, tendo em vista que ele tem certeza que ele é o pai das crianças, né? Ele está sendo indiciado mesmo pelo crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que esses abusos iniciaram aí quando as meninas ainda eram menores de 14 anos de idade, e também por crimes de estupro em continuidade delitiva, porque os abusos continuaram aí até os dias de hoje. O Conselho Tutelar e o Serviço de Assistência Social do município foram acionados para prestar apoio às vítimas. E a Polícia Civil indiciou o prefeito de Abelardo Luz e mais 22 pessoas. Eles são acusados de peculato e fraudes em processos licitatórios. Um prejuízo de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos. O prefeito Dilmar Fantinelli e outras 22 pessoas, entre elas secretários municipais, vereadores, empresários, assessor parlamentar, advogado e outras pessoas que eram beneficiadas, foram indiciadas. Nos documentos apreendidos e analisados foram constatados crimes de peculato e fraudes em processos licitatórios. De acordo com o delegado, entre as irregularidades estavam obras de construção civil e engenharia, além de reformas de carros e ônibus. A pessoa que certificou as notas fiscais, ele pertence a outra secretaria que nem pertence àquela onde deveria ter sido empregado.
Então ele certificou inveridicamente que aquele material foi empregado no local adequado. As investigações iniciaram em 2012, quando um vídeo chegou até a Polícia Civil. Nas imagens, funcionários públicos municipais negociavam propostas em processos licitatórios. O delegado solicitou informações à Prefeitura, mas não teve respostas. Por isso, no dia 13 de maio deste ano, foi desencadeada a Operação Carta Marcada, onde foram apreendidos vários documentos para concluir as investigações. Durante a investigação, a polícia também descobriu que no município de Abelardo Luz tinha uma empresa fantasma que só prestava serviços para a prefeitura. Segundo o delegado, em um desses processos, o representante da empresa estava preso e assinou o documento na penitenciária de Chapecó. Em algumas licitações que a gente analisou, suspeitas de fraude e outras comprovadamente cometimento de crimes, foi quase 2.300.000 reais. Todos os documentos coletados durante a investigação serão encaminhados ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, que deverá discutir o possível afastamento dos envolvidos nos crimes. E a seguir, manifestação diferente. Cinti distribui bolo em protesto contra o plano de carreira do magistério. E ainda de olho nas catracas, usuários do transporte coletivo de Florianópolis serão fiscalizados por um sistema de reconhecimento facial. Professores da rede estadual de ensino distribuíram pedaços de bolo hoje na capital. O protesto reivindica o plano de cargos e salários. A entrega do bolo simbólico representa a irônica comemoração de 3 anos em que os professores do estado perderam o plano de cargos e salários, já que em 2011 a Assembleia Legislativa aprovou a lei complementar que compactou a tabela salarial do magistério. Nós tínhamos 63% de diferença entre quem era graduado e quem não era graduado. Hoje essa diferença está em torno de 3%. Então, portanto, a forma como está a nossa carreira, a carreira do magistério, ela não valoriza quem tem mais tempo de serviço e não valoriza quem tem uma maior formação. Esse bolo não é um bolo comemorativo, um bolo assim que nós estamos felizes por causa disso, não. É um bolo mostrando que há 3 anos o governo do estado, Raimundo Colombo, vem dando um bolo na educação. O protesto feito na tarde de hoje, no centro de Florianópolis, chamou a atenção de quem passava pelo local. Em poucos minutos, os moradores comeram o bolo e apoiaram a causa dos professores. Eu acho que tem que valorizar mais os professores, né? É uma profissão que ensina a gente a ser alguma coisa, né? Que qualifica uma pessoa, né? E hoje em dia é pouco valorizado isso, né? Hoje em dia o Brasil dá mais importância para futebol, essas coisas. A partir de segunda-feira, os usuários do transporte coletivo de Florianópolis que tenham algum tipo de benefício serão fiscalizados por um sistema de reconhecimento facial. O objetivo é eliminar o uso do cartão com desconto por pessoas que não tenham o direito. Milhares de pessoas passam diariamente por essas catracas e muitas delas provavelmente nem perceberam esse novo equipamento instalado nelas. A partir de segunda-feira, essa câmera vai fazer o reconhecimento facial de todas as pessoas que passarem por aqui. Aqueles que usarem um cartão que tem algum tipo de benefício terão suas fotos armazenadas no sistema. Se a pessoa tiver benefício, usando o cartão de benefício, ele vai procurar junto com o seu cadastro para saber se aquela pessoa que está utilizando é a pessoa portadora e dona do cartão. Se não for, ele vai mandar um alerta para o nosso sistema que no dia seguinte vai verificar se houve uso indevido. Os cartões que forem usados por pessoas que não tenham o direito do benefício serão inutilizados. Para refazer o cartão, o usuário vai pagar uma taxa equivalente a 20 vezes o valor da tarifa comum. O sistema foi instalado em todas as catracas dos terminais de integração de Florianópolis. Há projeto para implantar ele também nos ônibus e impedir totalmente o uso indevido dos cartões com benefício. Em outras cidades onde o sistema já foi implantado, aproximadamente 10% dos cartões de pessoas que tinham algum tipo de benefício eram usados indevidamente. Aqui em Florianópolis, mais de 40 mil pessoas, entre idosos, estudantes e portadores de necessidades especiais, têm direito a desconto no preço da passagem. A maioria das pessoas que usam o transporte coletivo na capital catarinense achou justa a implantação do sistema. Acho bem interessante, bem legal.
diminui a margem de erro e o roubo, o furto de cartão também. Usar com outra pessoa, acho bem legal, bem interessante. Eu acho que vai ficar bem mais eficiente agora o sistema assim. Bom, ótimo. Evitar fraude está muito bom. A quarta-feira vai ter nevoeiros isolados ao amanhecer. No decorrer do período, sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Do oeste ao litoral, pancadas isoladas de chuva por causa da aproximação de uma frente fria. A temperatura mínima deve ficar em 8 graus na Serra e a máxima em 25 no litoral norte, Grande Florianópolis e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 9 e máxima de 20 graus. No oeste e Vale do Itajaí, as máximas ficam entre 23 e 24 graus. Saneamento básico. Começou em Itajaí a fase de ligação das residências à rede coletora de esgoto. Pelo menos 10 mil domicílios devem passar a utilizar o serviço nos próximos 60 dias. Com a estação de tratamento de esgoto já em funcionamento desde o mês passado, parte do esgoto doméstico de Itajaí passa a ser purificado e devolvido ao meio ambiente 95% mais limpo. O projeto que possibilita este tratamento custou mais de 46 milhões de reais. Inicialmente, 20% dos imóveis da cidade terão acesso ao tratamento. A partir desta semana, todos os moradores beneficiados pelo serviço vão receber esta cartilha. E em posse do documento, tem até 60 dias para fazerem a ligação à rede de esgoto. A expectativa é que nesta primeira fase, pelo menos 10 mil residências sejam conectadas à rede coletora. O aposentado João ainda não recebeu a cartilha explicativa, mas já fez a ligação. Segundo ele, o procedimento é muito fácil e o custo gira em torno de R$ 45. Foi eu mesmo que fiz toda a mão de obra e foi bem fácil de fazer. Para o diretor-geral da autarquia responsável pela coleta e tratamento de água e esgoto de Itajaí, o projeto significa um grande avanço quando o assunto é a preocupação com o meio ambiente. Nós estamos fazendo já essa primeira etapa do esgoto, isso vai beneficiar muito todos os nossos mananciais e também as nossas praias. Entretanto, estas melhorias vêm com um custo. Em 60 dias, a conta de água deve aumentar 80% para as residências que dispõem da rede coletora de esgoto, independente da ligação à rede. E a seguir tem futebol. Depois da parada para a Copa do Mundo, recomeça o Campeonato Brasileiro. Hoje tem 2 catarinenses pela Série B. E ainda a Justiça penhora o estádio da Ressacada por causa das dívidas trabalhistas do Avaí. Do terreno onde fica o estádio da Ressacada. O motivo são as ações trabalhistas que tramitam no Fórum da capital. O advogado do clube esclareceu no final da tarde que as medidas para o saneamento das dívidas já estavam sendo tomadas. Foi um acordo que nós fizemos no Tribunal Regional do Trabalho, junto à presidência e os 2 clubes da capital, para que pudéssemos resolver de vez a situação dessas penhoras, dessas ações trabalhistas, que existem no Brasil inteiro, dos clubes todos, infelizmente, mas que com esse ato nós podemos agora realmente de vez resolver toda a situação. Sim. A dívida já havia sido negociada, então esse terreno já tinha sido dado em garantia? Exatamente. Já faz, para ter uma ideia, o torcedor havaiano e demais amigos, é que já faz 2 meses que o Avaí já vem depositando esses valores. Ou seja, o acordo já está feito, já está garantido. Haverá sim uma audiência simplesmente para tecer mais algumas outras situações. E depois da parada para a Copa do Mundo, recomeça hoje o Campeonato Brasileiro da Série B. Avaí e Joinville entram em campo com novidades. O Joinville, na segunda posição na tabela com 20 pontos, enfrenta o líder Ceará, que tem 1 ponto a mais. O jogo, às 9h50, vai ser em Fortaleza, um desafio complicado. O Jack precisa de pelo menos um empate para continuar no grupo de acesso. 3 novos convocados devem estrear na noite de hoje: Everton, Fabinho e o zagueiro Anderson Conceição. Ele agrega uma boa bola aérea defensiva, ele melhora a nossa bola aérea defensiva, a defensiva também. É um jogador canhoto, facilita na saída de bola. Apesar de jovem, tem uma certa experiência, de já ter passado por algumas equipes de Série A e até do exterior também. E agora precisa jogar, precisa jogar para adquirir ritmo de jogo. E até o momento, o estágio de evolução dele está conforme a gente planejou. Daqui a pouco, às 7h30, o Avaí, 9º colocado com 14 pontos, recebe o Atlético Goianiense, 14º colocado.
o Leão tem 2 reforços, Carleto e Diego Felipe. Além disso, conseguiu manter no elenco o trio mais experiente, Kleber Santana, Eduardo Costa e Marquinhos. Temos muito trabalho de força, que a gente precisa, até porque a nossa equipe é uma equipe de jogadores de mais idade e a gente tem que sempre estar fazendo esse trabalho, como não tem tempo, porque um jogo atrás do outro, essa parada foi boa para que a gente tenha esse tempo de trabalho. Dinheiro no bolso. Trabalhadores podem começar a sacar o abono PIS/PASEP a partir de hoje. Estima-se que mais de 23 milhões de brasileiros tenham direito ao abono no valor de R$ 724. O pagamento começa hoje e vai até junho de 2015. Um prazo de 11 meses para fazer o saque. Apesar do prazo ser longo, muita gente não sabe que é beneficiada. No ano passado, mais de 1 milhão de pessoas perderam o prazo e, consequentemente, o direito de receber o valor, que volta para o Fundo de Amparo ao trabalhador. Tem direito ao abono trabalhadores com carteira assinada que recebem até 2 salários mínimos, cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que trabalharam por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2013. Preferencialmente, aquelas pessoas que têm conta na Caixa procuram direto na conta da Caixa. Aquelas pessoas que não têm conta e têm o cartão do cidadão, ele já está disponível nos terminais, está disponível nas casas lotéricas e nos Caixa Aqui. Nós temos uma rede, né, de estabelecimentos que estão credenciados a fazer esse pagamento e caso ele se dirija até a agência, também com o cartão do cidadão e a senha ele consegue sacar dos terminais de autoatendimento. Serão 17 bilhões de reais distribuídos entre os trabalhadores. Claudinei é montador de vidros e pelo 2º ano consecutivo poderá sacar o dinheiro, que já tem destino certo. O que eu estou construindo é um dinheiro que eu posso comprar na casa, uma tinta, alguma coisa, né? Já me ajuda, né? Um dinheiro que cai bem no bolso. E a seguir, em nome da legalidade, Lei da Ficha Limpa completa 4 anos e vai ser decisiva nas eleições de outubro. E ainda, a liminar suspende votação que elegeu o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado hoje à tarde. Depois de 93 dias hospitalizada, a Maristela Strenghini, que foi arrastada por um carro em Rio do Sul, voltou para casa em Lages. Na chegada em casa, muita emoção. A mulher de 40 anos estava internada há 3 meses no hospital em Rio do Sul. Ela havia sido arrastada a cerca de 800 metros por um carro em abril deste ano. Na época, Maristela teve grande parte do corpo mutilada. Eu tive uma equipe médica maravilhosa, que eu digo que não são meus médicos, são meus anjos. Que através deles é que eu digo que eu consegui me salvar. E Deus, né? Deus botou a mão na minha cabeça e me deixou. Porque foi muito difícil. Hoje, para mim mesmo, ter a minha filha de volta, entrando dentro de Lages, é muito gratificante, muito gratificante. A mulher que perdeu os seios teve várias fraturas pelo corpo e passou por 14 cirurgias. Ela impressionou muita gente pela força e pela fé. Sobre o futuro, ela prefere não pensar, quer apenas viver o presente. Rezo para continuar tendo essa força que eu tenho. Quero viver um dia de cada vez. Dou mais valor às pessoas que estão do meu lado sempre. Agradeço a cada um que rezou por mim. Apesar da alta, Maristela vai continuar o tratamento com um cirurgião plástico em Rio do Sul. Uma vez por semana, ela terá que ir à cidade para fazer curativos e se preparar para a cirurgia plástica da reconstrução das mamas, que deve ocorrer em 6 meses. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina elegeu hoje o deputado estadual Dado Xerém como novo conselheiro do Tribunal de Contas. A votação, no entanto, está suspensa porque a Justiça Catarinense, em decisão de 1º grau, concedeu uma liminar acatando o pedido feito em uma ação popular. Em uma rápida sessão, os 34 deputados estaduais presentes participaram da votação.
Por 30 votos a 4, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado eleito é Luiz Eduardo Xerém, o único parlamentar que concorria ao cargo. O deputado estadual pelo PSDB iniciou a carreira política em 1989 como vereador em Balneário Camboriú e chegou a ser secretário de Estado da Saúde durante o governo Luiz Henrique da Silveira. No momento oportuno, senhor presidente, vamos aí à tribuna para fazer pessoalmente o agradecimento ao povo. Apenas Ângela Albino, do PCdoB, optou por outro concorrente, enquanto Luciane Carminati, do PT, se absteve da votação e Amaury Soares, do PSOL, anulou seu voto. Para Dirceu Dresch, do PT, que também optou pela abstenção, os 31 inscritos, número considerado alto por ele, demonstram a necessidade de mudança no processo. O parlamentar é um dos autores do projeto de lei complementar que pode alterar os métodos de escolha dos candidatos ao cargo, exigindo, por exemplo, conhecimentos e experiência na área, além de desvinculação partidária. Pressionar para que eles andem o mais rápido, para termos uma decisão e o mais rápido possível criar regras claras sobre a escolha do membro do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Já na avaliação deste organizador da campanha Conselheiro Cidadão, faltaram participação popular e critérios justos na escolha, que segue hoje de forma muito abrangente as constituições do Estado e do país, de acordo com ele. O movimento, que já tem o apoio de 100 entidades, acaba de conseguir na primeira vara da Fazenda Pública da capital, através de uma ação popular, uma decisão liminar que suspende a nomeação feita pela Alesc. No processo, o juiz Luiz Antônio Forneroli coloca o Estado como réu e pede o cancelamento de todo o processo de escolha do atual conselheiro e, em caso de descumprimento, ainda estipula uma multa diária de R$5.000 aos poderes executivo e legislativo de Santa Catarina. Nós vamos, se necessário for, até o STF, buscando, clamando por justiça em termos de transparência, em termos de critérios. A assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina informou que a casa ainda não foi notificada sobre a decisão judicial e que o presidente interino Juarez Ponticelli não vai se pronunciar sobre o assunto por enquanto. Para assumir a vaga, dado Xerém, que já obteve decreto legislativo da mesa diretora, precisaria ainda aguardar a publicação de outro decreto do governador Raimundo Colombo, além de oficializar sua posse junto ao TCE. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Na sua tela, imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é bastante intenso, com lentidão nos dois sentidos. Em Florianópolis faz 21 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.